Olá, minha amiga, meu amigo que está aí nos assistindo da sua casa. Estamos mais uma vez aqui no Papo Sacristia com os nossos amigos. Bruno. Cara, tô conseguindo. O próximo passo, cara, a gente já tem uma caneca aqui, ó. O próximo passo é eu conseguir a cerveja nesse canal. Aí estamos conseguindo mesmo. Um brinde a vocês. Então já foi Bruno, Pato Samuel. Um brinde agora, América 107.1 FM. Agradecemos o patrocínio. E as nossas belíssimas convidadas, Raíssa. Viviane. Não, Viviane. Quase esqueci o nome. Esqueci. Estamos aqui mais uma vez para falar de um tema muito polêmico, um tema que, na verdade, a Marta Suplicy já deu a carteirada. E aí? Estamos falando do hedonismo, que é o quê? É o culto ao prazer. E aí? Relaxa e goza? Como é que faz? Boa lembrança, Marta Suplicy. Marta Suplicy, não esqueço, jamais. É da sua terra, né? Tá bom. Pode continuar, só deixa. E aí, gente? Relaxa, goza? Como é que faz? Eu acredito, né? Obrigada, gente, pelo tema, né? Para eu ter pesquisado bastante. Aliás, mas eu acredito que não esteja totalmente ou só envolvido com esse assunto, né? A parte sexual, mas prazer em tudo que se possa gerar prazer. Então, por exemplo, se nós estamos aqui, nós temos que tirar prazer de estar aqui juntos. E aí o hedonismo vai muito para esse lado também. Pelo menos no sentido mais primitivo seria isso. Lógico, nós brincamos, começamos com a saudosa lembrança e jocosa da Marta Suplicy. Mas o gozo é mais do que a dimensão sexual, né? Tanto, por exemplo, o primeiro mistério é o mistério gozoso. É verdade. Então, quer dizer, o gozo é essa dimensão de uma alegria que vem a nós numa circunstância, num encontro, numa experiência que está para além do sexual, né? Então, agora o problema é quando se torna um culto, um fim em si mesmo, que eu acho que é uma das características da nossa cultura. E eu diria, não falando como padre, mas como pensador da filosofia e também com um pouquinho de conhecimento da psicologia, talvez nós sejamos a sociedade com menos gozo. Justamente porque é tudo tão intenso, tem que ser desse jeito, é tudo que eu acho que talvez seja um sintoma. Eu diria, do ponto de vista psicanalítico, aquilo que se repete é sintoma. Eu desconfio que talvez a gente goze menos do que as nossas avós. Eu acho que elas tinham muito mais gozo sobre a vida, sobre família, sobre realização, sobre o que significa a finalidade da existência humana do que nós sabemos. O sentido mesmo. Não sei se fale pela sua avó. A minha avó, tenho certeza que não gozou pouco. Né? Eu não falei pelas minhas avós também, não. Falei pela avó no sentido abstrato. Minha avó gozou bastante, com certeza. 6 filhos de 6 homens diferentes. Interessante. É uma matriarca. Mas quando você fala isso, o que me vem logo em mente é assim, beleza, eu vejo isso acontecendo, mas, cara, qual que será que é a origem? E eu fico me perguntando isso muitas vezes. Assim. A origem do que você fala? E quando você fala... Toda vez que alguém vira e fala assim, mas antigamente não era assim. Hoje as coisas estão andando desse jeito, porque o mundo se perdeu, e aí... Mas será que antigamente as pessoas também não falavam isso? Sempre falaram. Nós temos textos clássicos dos atenienses com horror dos jovens que não se levantam mais para as pessoas sentarem, que não leem os clássicos. O não deixa, é igual não deixa o samba morrer. Há quantos anos que a gente está ouvindo não deixa o samba morrer? O samba não morreu até hoje. Lógico que não. Mas eu não sei se vocês viram uma reportagem de uma carta de um nobre, de um rapaz nobre, parece que era um nobre das colônias gregas, foi estudar ou das colônias romanas e foi estudar na capital. E mandou uma carta muito desaforada para a mãe, que ele dizia que o escravo do professor dele andava mais bem vestido do que ele. E ela achou aquilo uma falta de respeito. Mas é coisa atual, que crise de adolescência atual. Pensando assim, gente, quer dizer, mandou uma carta no papel. Quer dizer, naquela época, os adolescentes já eram mandava um WhatsApp pra mãe, falando, pelo amor de Deus, tô passando mico aqui. Então eu fico pensando assim, essa coisa de antigamente era assim, talvez antigamente as pessoas também falavam a mesma coisa, né? É aquela coisa do saudosismo do passado. Há uma diferença, né? Lógico, nós estamos aqui brincando e generalizando, mas eu penso que a diferença é que hoje nós nos tornamos um produto de consumo. Acho que
antigamente, sem querer ser nostálgico, ficava muito claro o que era o consumo, o que era o produto, o que era o indivíduo ou o coletivo, para dizer assim. Eu consumo coisas que são necessárias e aquilo que eu posso conservar eu conservo e a latinha da massa de tomate vira o copo. Agora não. Tudo é descartável, inclusive cada um de nós. Porque é graças ao nosso prazer e o nosso desprazer diante de uma rede social que o algoritmo faz o cálculo do qual produto que ele tem que entregar para nós. Então, eu acho que aí tem uma diferença que nunca antes vista na história deste país, para citar um barbudo, nunca antes vista da nossa relação com o consumo, com o prazer, com a produção. Eu penso que sim. É diferente, né? Nós nunca tivemos isso, não. Antigamente, as pessoas buscavam... elas trabalhavam, elas faziam as coisas para se manter, né? Para ter nutrição, para se manterem alimentadas. Hoje nós trabalhamos assim. Hoje a gente vê uma sociedade que trabalha para juntar coisas, para ter riquezas e para acumular cada vez mais. Mas, na verdade, E se o outro tem um pouco mais, eu quero ter ainda mais do que ele. Isso é prejudicial para uma sociedade. É muito relacionado ao tempo também. Ninguém está disposto a perder tempo, né? Para nada. Sim. Então, assim, antigamente, acredito que as pessoas buscavam coisas mais duradouras, relações mais duradouras, cultivavam mais as amizades, até no quesito material mesmo, roupas mais duradouras, né? Isso aí é uma coisa de qualidade que você vai ter por mais tempo. justamente pra gente comprar de novo. Pra justamente são pra Licença comprar. programada. porque as coisas são feitas para acabar pra gente Isso. comprar. Para aprofundar o que você mesmo está falando, te dando a deixa para continuar. Olha a expressão que você usou. Perder tempo. Por que a gente não pode perder tempo? Porque tempo é Tempo é dinheiro. Isso. Sempre sim, velho. Você falou no sentido de perder. Obsolescência programada, né? Tipo assim, a roupa ela dura menos porque ela se vira um farrapo mais rápido. Mas eu diria que não necessariamente. Tem isso, sim, quando a gente vê muita coisa na tecnologia. Mas mais do que isso, né? Quando a gente pensa... tenta questionar os nossos avós sobre os brinquedos que eles tinham. Tinha uma boneca, ganhava um presente por ano e ficava muito satisfeito com aquilo. Tinha 3 roupas ali, e aí enquanto uma tava lavando e a outra já tava usando. De alguma forma, algo que aconteceu, eu não posso ir para a aula, ir para o meu grupo de colegas, ir para o trabalho com a roupa que eu fui segunda-feira. Hoje é sexta e eu já tenho que trocar ela. Uhum. E, tipo assim, não posso ficar repetindo, eu tenho que estar sempre me inovando. Eu posso destacar um conceito que você colocou, que eu acho que ele é muito lúcido. O que é satisfação? Eu acho que aí tem uma questão chave para entender também o que nós somos como indivíduos contemporâneos. O que era satisfação antigamente? Eu tô com fome, eu como. Eu quero ir em tal lugar e eu vou. Hoje a satisfação é o quê? Você consegue dizer? Like, Perdeu até. é comprar. E não tem fim. Porque você acabou de comprar um celular, daqui um ano vai vir outro muito melhor, Uhum. mais caro e fazendo a mesma coisa. E tem isso, velho. Nós nunca estamos satisfeitos, porque essa é a dinâmica do mercado. Eu trago até o hedonismo para uma fala que eu ouvi uma vez numa live de Ítalo Marcilli, que ele traz o hedonismo composto nos ecos interiores, né? Que é o eco materialista, que é o de acumular bens, né? No sentido de não gastar mesmo. E contrapondo o eco-hedonista, que é o de gastar. E é só agora que caiu essa ficha na minha cabeça, realmente. E você acha que as pessoas elas querem gastar porque elas são o quê? Por que tem que gastar? Por que tem que vestir? Por que tem que... Consumistas. E por que elas querem reforçar o quê? O que você diria? Por que a gente quer consumir, gastar? A gente quer reforçar o quê? Acho que a gente vive numa sociedade magética, né? E, Tudo é imagem. e Tudo você todo mundo concorda tem com que o que ele ver. acabou de dizer? Eco, o que é eco? Eco é a Aquilo que ninfa, é a ninfa do mundo sobressai. antigo que era apaixonada pelo quê? Por Narciso. Ah, Entende? Ela ficava o tempo todo atrás de Narciso. Sim. E como ele decepciona Eco, ele recebe uma praga dos deuses, que é se apaixonar pela pessoa mais bela que ele conhecesse. Ele olha no lago, a pessoa mais bela que ele conhecia, porque era egoísta e narcísico, é ele mesmo, e ele se sufoca. Sim.
E aí tem, porque seria uma cruz, assim. Então, na linha horizontal teria o materialista, o hedonista, que se contrapondo, e na linha vertical teria o niilismo e o universalismo. O niilismo, né, é a questão de gostar da desordem, ao mesmo tempo que a pessoa está ali construindo, tudo vai bem na área dela, na vida dela, ela sente falta de uma quebra daquilo e reiniciar, talvez, né? E o universalismo é aquela pessoa que flutua muito no pensamento e talvez não consiga concluir, sintetizar nada. Mas, enfim, voltando, é tudo a ver com o hedonismo, esse gastar, a nossa necessidade de estar com uma coisa nova sempre, de estar... Eu tenho ali 5 pares de sapato, mas eu não tenho aquele de ir para o meio do mato, que eu vou uma vez no ano. Por quê? Porque eu não sei mais quem sou eu. Isso. Aí voltamos à perspectiva alegórica do mundo grego. Quer dizer, eu não sei quem sou eu, quem é o meu ego, eu fico o tempo todo no eco. Essa que é a dimensão. O Você eco não do se encontra. Exato. E eu me perco em tudo. Sim, é necessário um equilíbrio, né, desses 4 ecos para você não se perder em um só. Um não é pior que o outro. Todos nós temos esses 4 ecos e um fala sempre mais alto, né? Eu não costumo trazer coisas, eu não sou o cara que eu considero muito culto, né? Mas eu vou trazer algo que é assim, do povo, digamos assim. Então você é Recentemente- culto, porque culto quer dizer quem cultiva. E se é do povo, quer dizer que é do chão da vida. Você Não. é culto, sim. que é Você pode não ser erudito, mas culto, por que não? um livro baseado, um filme Chamou de baseado no livro que eu inteligentinho. assisti. E aí eu vou trazer Deixa ele falar, senão ele esquece. Ditador, Cuba, vai pra Cuba. uma parte uma visão geral do livro, que acho que tem a ver com o que a Viviane falou. E aí eu vou deixar o Freud falar depois, concretizando as coisas, né? Que é o Clube da Luta. É um homem... Filme. É um filme baseado num livro. Bom, Que é um homem que ele tem, de fato, um distúrbio psicológico. Então, temos que considerar que existem doenças e elas devem ser tratadas. Mas, enfim, ele traz uma mensagem, né? Baseado nisso que você falou. Quando uma parte dele está muito castrada, muito sufocada nas regrinhas, preciso trabalhar e fazer tudo certinho, enfim. Tem uma outra parte nele que reage, que fala mais alto, e ele começa a ter um comportamento completamente oposto. Então, quando você vive uma vida mais ou menos desequilibrada, e aí, por exemplo, né, puxando um pouco de um tema que a gente já falou, enquanto ele trabalhava no escritório de social e tudo mais, não fazia atividade física, ele vai lá e cria um clube da luta, porque o corpo dele estava ansioso por fazer atividades que trouxessem adrenalina, que fossem perigosas. E ele vai criando, né, uma máfia, digamos assim, por trás, que vai fazendo coisas erradas. Então, vai lá e quebra a antena das pessoas, quebra o carro das pessoas, para poder reagir com tudo aquilo que ele antes se sufocava e não aguentava, e a razão se perde. Então, Mas com o tempo a adrenalina, ele precisa de cada vez mais adrenalina, imagina. sim, e ele vai entrando naquele ciclo vicioso de necessitar cada vez mais. E aí, enquanto você tem o que pensa no que... O cara que sempre quer fazer o que é certo. Do outro lado, o cara que quer seguir os impulsos, aquele cara que pensa, né, imaginando 3 pessoas em uma só, aquele sai da jogada. E fica sempre esses dois lutando. Um falando que é uma coisa que é certa e o outro falando o que ele quer fazer. E a razão não está em jogo. Até que a razão entra e percebe que loucura que ele estava fazendo. Para citar Freud, id, ego e superego. O ego é o cara do meio, o id faz o que você quiser e o superego não faz, não, pelo amor de Deus, que tem boleto. Mas vocês acham assim que vocês acham que a sociedade hoje ela tá hedonista, ela está cada vez mais cultuando o prazer, justamente porque nós viemos de uma época em que a igreja nos fez suprimir o prazer? Eu acredito muito na perspectiva do efeito pendular, Davi. Eu penso que a modernidade é uma filha bastarda de um cristianismo enrijecido,
que despreza toda a genialidade do período medieval. Não estou falando de Tomás de Aquino. Eu estou falando de uma multiplicação de nomes, de um abstrato que sacrifica a realidade, de uma igreja muito ligada ao Estado, portanto, com suas hipocrisias. A modernidade é filha disso. Mas, ao mesmo tempo, também agora é a hora dos filhos da modernidade, né? Que a ansiedade, a depressão, esse narcisismo, é a ideia de que nós nos tornamos um produto de consumo, de que não há princípios, não há valores, tudo é permitido, para citar Dostoiévski, né? E aí, para dizer, citando Chesterton, né? O problema quando a gente deixa de acreditar em Deus é que a gente passa a crer em qualquer coisa. Então, hoje nós temos um culto aos influencers, um culto ao corpo, um culto ao veganismo, que eu acho que, meu Deus, nenhum papa na época da Idade Média seria tão cultuado como a gente vê aí, esse povo que fala que não pode comer carne, que não sei o quê. Mas né? agora tem um veganismo soft. Isso, exatamente. É o vegano que come carne, só que ele apoia o movimento vegano. É o meu caso, sou vegano não praticante, então eu sou... Você terceiriza o veganismo. Isso. Você come quem Eu sou é vegano não vegano. praticante. Agora, mais um tempo, eu sou vegano soft. Então, acho que hoje nós também estamos num outro movimento do pêndulo. Então, eu acho que, mais uma vez, essa questão dos extremos, né? Eu diria assim. Mas aqui, já que foi falado agora de corpo, queria jogar aqui para as meninas. Né, vocês acham assim, que há, hoje em dia, um exagero com os cuidados com o corpo? Assim, de algumas partes a gente vê, principalmente, foi citado aqui, né, da parte de influenciadores que a gente segue e tudo mais, e a gente vê algo que excede, né, o que é o limite ali, que é uma beleza muito grande e acaba... A gente vê tantos processos estéticos hoje que são feitos que acabam deformando mesmo a imagem do ser humano, que passa do nível de beleza para um nível de estranheza mesmo, passa a ser algo estranho. Harmonização facial. Ela usou uma palavra que eu achei fantástica, deforma. Achei uma coisa... Eu acho que alguém, não sei quem, desenhou um rosto perfeito e um corpo perfeito, e as pessoas estão seguindo aquilo. Varia de época, né, para época. Antigamente, se tinha como corpo perfeito mais forma, né, mais carne. Hoje... Na época da grande fome, né? Quem tinha mais corpo, com certeza que tá comendo. Pensa na Vênus de Milo, olha os contornos da Vênus de Milo, que é gordinha. Viu? Eu não sou gordo, gente. Só tô na era errada. Há um tempo atrás, iniciou-se também um processo de tornar o corpo feminino mais musculoso também, né? Que aí todo mundo começou a correr atrás e frequentar mais academia e tomar Padrão mais hormônio. esposa do Belo. Padrão Graciane Barbosa. Tá quase o E padrão eu Minotauro. Tá quase o acredito- Minotauro. Eu acredito que A gente tão vai preso, vindo você sabe, né? agora- Desculpa. Tá quer bom, dizer, obrigado. Deixa ela concluir. Eu acredito agora que estão vindo as como que eu posso chamar esse movimento? Contra a cultura, Não, sei lá. eu digo da parte Antipadrão. musculosa das mulheres quererem mais... anti... músculos femininos, enfim. Essa parte mais, assim, né? Pernona, coxona, glúteo grande, enfim, barriga tanquinho mesmo, desenhado, com os quadradinhos lá. Eu acho que tá vindo uma vertente anti esse movimento aí. E agora tá vindo um movimento, gente, que, vou falar com vocês, que é a cirurgia. sim. Pelo Pra fazer os amor de tanquinhos. Deus. Agora é cirurgia. Enquanto tava todo mundo lá. Virgínia suando, faz isso no fazendo mês. tanquinho, né? No suor, carregando peso, ainda tá. O negócio não tinha desandado muito, não. Mas agora que todo mundo tá entrando na faca, o trem tá feio, vai. E aí é o que eu falo, olha pra você que coisa interessante. Quem criticou o período medieval nas suas seses, naquela sua coisa, agora, olha pra você ver. O que se faz na academia? Só pode comer isso, só pode comer aquilo. Então será que o problema era a igreja? Vou dar uma de padre católica agora, Bruno. Finalmente. Realmente. Qual ele a posição agora que eu tinha que assumir? largou Qual a o posição? comunismo. Peraí, que eu faço, que eu faço? Ai, Deus do E céu. eu vou falar pra vocês a verdade. Eu não sou contra a cirurgia, muito pelo contrário. Ouso dizer que um dia gostaria de fazer, sim. Mas não para me tornar um modelo de corpo
Idealizado. copiando as meninas da academia. Uhum. Sabe? O que tá fazendo hoje é o rosto ali quadradinho, é o nariz fino, é bichectomia, tirando as Vocês viram gordurinhas que da bochecha. O último Big Brother foi chamado de o Big Brother da harmonização facial e da lente no dente, né? Não sabia. Ah, lente. Acho que Vocês terrível. estão lançando um assunto muito. muito. Não, João, aqui a gente gosta de polêmica e engajamento. A gente vive da família dos devotos e do engajamento. Já pensou se um ex-BBB daquelas páginas do Instagram que fala dos celebrities lá, eles criticam o papo de sacristia? Cara, seria uma baita de uma propaganda. Yes. Realmente. Mas tem que ser um ex-BBB assim, bem escandaloso. Não é difícil Pode. achar, não. A gente vai Na pensar verdade, aqui é bom- de é quem bom- que nós vamos falar mal daqui a pouco. Depende. Tem que ter baixaria, então não pode ser BBB, tem que ser a Fazenda. Quem é que veio do Rio? Hã? Do bebê. Mas é interessante isso que você está colocando, né? Essa estética, para usar uma expressão que a Raíssa colocou, é que ela deforma Sim. e que se torna um padrão inatingível, Mas inalcançável. vocês acham que as redes sociais têm influenciado essa busca pelo corpo perfeito, pelo rosto perfeito, barriga, tanquinho? Aí acho que Completamente. contribui muito, né? Porque Totalmente. vende a imagem idealizada. Com a câmera controlada, com enfoque plangê contra plangê, você coloca só a pessoa numa deusa, né? E aí? Para atingir esse padrão. Não é para você descartar totalmente a possibilidade, né? Porque às vezes a pessoa tem até alguma disfunção mesmo no corpo que precise de tal cirurgia, né? As patologias. Mas se você faz A pessoa aquilo. foi feita por rascunho lá em cima, né? Aí tem que achar alguém. Se você quer ir pelo meio fácil, por exemplo, você não frequenta nenhuma academia, você não faz nada para sua saúde, não faz nada, mas você quer aquele objetivo que a pessoa só conseguiu frequentando, só conseguiu ali trabalhando, suando. E aí é a mesma coisa de eu, por exemplo, ir lá, não frequentar a faculdade de medicina e comprar um diploma de medicina. O que eu vou fazer com Será que aquilo? você seria uma trapaça, você fala, né? Acaba se tornando um perigo, de certa forma, né? Porque aquela pessoa que esteve ali batalhando, lutando pra ter aquele corpo bonito mesmo, ela também estava cuidando da saúde dela. Porque nesse tempo, além do exercício físico que ajuda na mente, ela cuida da alimentação dela. A pessoa que simplesmente quis tomar alguns remédios que nem são bons ou que simplesmente quis fazer uma cirurgia, ela está se destruindo cada vez mais. E muitas vezes ela nem se preocupa com essa E saúde. vocês acham que há assim, um limite, um limiar entre a busca pela saúde, pelo bem-estar e o culto ao corpo? Eu acredito que os dois podem conviver bem, tá? Mas tudo em excesso faz mal, ok. A partir do momento que você está se prejudicando, está sempre buscando, não está nunca satisfeito com aquilo e vive passando por procedimentos, gastando seu dinheiro, enfim, aquilo ali é prejudicial, não só para você, para quem convive com você também. Porque às vezes a pessoa, você está convivendo ali, né, no momento de um momento familiar, e a pessoa deixa de comer aquilo que a mãe e a avó fez com tanto carinho, tanto cuidado. Aí já é um exagero. É um exagero. Mas se você se propõe, faz aquilo, passa pela cirurgia ou passa por uma dieta rigorosa, uma dieta bem assim, você tem resultado bom, resultado eficaz. E também sabe lidar com esses momentos, sabe lidar com as pessoas que estão ali ao seu redor, participando, frequentando a academia ou qualquer outra atividade física, se cuidando, alimentando bem, principalmente. Isso eu acho que é o equilíbrio, entendeu? Tem Quer dizer, de como alguma você forma, manter se aquilo isso. não está atrapalhando de criar conexões, Isso. de ter momentos de prazer, de realização, né? Seria esse o limite entre a meta e o desequilíbrio, Isso. a deformação. Porque o que mais tem é desequilíbrio. A gente, talvez vocês, não sei se vocês já conviveram, mas eu conheço muita gente que, por exemplo, deixa de ir na casa do fulano ou deixa de ir na festa porque vai ter aquilo de comer
E a pessoa não vai comer aquilo, ou seja, ela já evita de passar por tal situação. Que coisa, hein? Vou trazer. Achei que o que impedia de ir em festa geralmente é cunhado chato, cunhada, sogra. Agora Também. comida é a primeira vez. Você já ouviu falar disso, Davi? Nunca deixei. Primeira vez. Papo de sacristía é cultura. Gente, vão nas festas, vão comer, vão beber, tá? Vamos. Dá prejuízo. Por que não? Vou trazer pra mesa assim, um lado mais Santo Afonso, né? Você levantou o ponto, né? De se aquilo tá me prejudicando em outras áreas, eu ia dizer puxar pro lado mais espiritual, assim, né? Quais são, e aí vale um exame de consciência para todo mundo naquilo que faz, né? Quais são as minhas intenções mais profundas naquilo que eu faço? Acho que por trás do hedonismo tá escondido um egoísmo e um quê de satisfação própria, que pode estar baseado em várias formas, né? A gente pode estar desde, olha, eu quero um corpo bonito para que as pessoas possam reparar, para que eu possa me destacar, até temos algumas competições meio ocultas, né? Ah, fulano lá, meu primo, ele, sei lá, se destacou nisso, eu quero superá-lo também, que vai para uma linha mais egoísta, né? E tudo que a gente faz, olha, eu estou comendo dessa forma, vou falar de algo que para mim é um ponto forte, né? Estou trabalhando tanto, me dedicando tanto ao trabalho. Aquilo ali tem um fundo egoísta, né? Como que a minha consciência me diz quando eu confronto que é algo que a sociedade, quando eu questionei muito, né? A sociedade hoje, ela não é convidada a se questionar, a fazer esse exame de consciência, ela é convidada a aceitar. Inclusive aceitar o diferente, porque tudo pode, só depende do ponto de vista. Então, quando você para e se analisa, o que você tira de resposta daquilo? Olha, igual você falou assim, o próprio fez uma contraposição, né? O que faz a cirurgia, nesse sentido, ele estaria errado em comparação com o cara que conseguiu o corpo dele na academia. Mas quais são as motivações daquele que vai à academia todo dia? Você acha que a intenção acaba sendo uma espécie de fiel da balança para saber o que é a falta, o que é o excesso? Eu diria que sim. Eu diria que sim. E a Viviane até comentou, né? Pode começar muitas vezes com um bom propósito. Olha, eu tô achando que eu tô com sobrepeso, isso pode ser ruim para minha saúde e esteticamente eu não tô satisfeito. E entra no ramo, por exemplo, vou emagrecer. Mas depois, será que esse desejo, né? Você já emagreceu, já diminuiu 20 quilos e aí continua obcecado naquilo e aí deixa de fazer outras coisas, deixa de estar com a família, deixa de estudar, deixa de fazer coisas que vão cuidar do seu intelectual, deixa de rezar, porque você tá fissurado naquilo. Será que não passou do limite, né? Qual que é a sua intenção hoje, depois que você já conseguiu aquele primeiro objetivo? Será que não virou algo mais egoísta? Eu acredito que a resposta para essas ações e comportamentos mais hedonistas, elas estão por aí, sabe? Quando a intenção se torna realmente às vezes a pessoa tem, aquilo que eu entendi que ele falou, né? Às vezes a pessoa tem uma intenção, assim, genuína de emagrecer, ou então de manter ali um padrão de saúde, um padrão de vida, né? Um padrão de saúde legal. Gostoso. Mas e quando o objetivo é ficar gostoso? Às vezes o objetivo era realmente só manter um peso ali, e de repente começa a nascer um músculo, começa... Tem dia lá em casa que eu saio do banho e falo assim, hoje eu tenho que estar gostoso pra minha mulher, viu? Que hoje... Estar gostoso não é um problema. Não é. Se morder bem, né? O difícil aí é... que é o conceito de gostoso? Aonde que nós estamos buscando esse conceito? O que é o conceito do eu quero estar bem, eu quero estar com esse corpo, mas aonde que nós estamos buscando isso? Celular, rede social. Esse é o conceito que está trazendo pra gente. Que é justamente um lugar que não é um buraco sem fundo, que não tem satisfação, né? Enquanto que, cientificamente falando, estar bem com seu corpo, ter um corpo saudável, é tudo medidinho, é tudo mensurável, né? Ali a gente tem o IMC, que não é a única fonte, não a única base, mas você tem um percentual de gordura para avaliar, você tem... Você tem relação cintura-quadril, você tem várias... tem uma métrica aí pra gente olhar o Davi. Variáveis. Você já passou pelo beliscômetro, Davi? Pelo quê? Beliscômetro. Aquela pinça, né? Aquela pinça. Eu nem senti. É tanta gordura que eu nem senti.
Mas é interessante que você coloca, né? Dizendo que há um critério, então, objetivo, Existe. métrico, para poder falar de um Existe. corpo saudável ou não, Sim. né? Que tá para além do Existe. subjetivo das impressões, né? E de rosto, Uhum. existe também. De rosto? Existe o número de ouro. Ah, a é, Mona Lisa. sim, aquela. A proporção áurea. A proporção áurea. Inclusive, é era a o base que- da construção das igrejas medievais. Hoje, quando uma pessoa vai fazer a nossa sobrancelha, não digo a minha, tá, gente? Não repara. Mas, no geral, quando vai se fazer uma sobrancelha, ela pega uma régua, ela mede, mede tudo, risca aqui, ó. Risca. Tá cada vez mais difícil pode de ver, ser. gente. Na Tá verdade, falando até essa parece que você régua nunca é foi fazer verdade. Sobrancelha? Porque tem uma régua que mede também. Na última vez que eu fui fazer os meus óculos, a pessoa usou uma régua para colocar o óculos que mais se encaixava Sim. perfeito no meu rosto de broa. Sim. Então teve que usar uma régua. Foi E interessante. eu Eu, acredito me senti que- Você já viu um extremamente funk gordo. com isso não tem cabelinho na régua? Eu acredito. O cara tá. Um cara aristotélico, davinciano, né? Cabelinho na régua. Cabelinho na régua. Sobrancelha na régua agora. Eu Óculos acredito também. que até para fazer a harmonização facial também, nem que ela não pegue o objeto régua, mas o olho tá tão treinado já que ela consegue, a profissional consegue medir. Fazer aquilo? Tá errado, né? Eu acho Pra que fazer se troca aquilo? Os centímetros pelaquela medida inglesa. Pra fazer Opa, aquilo. É 30, mas não é 30 centímetros. Qual que é a outra métrica do. Polegada? Exatamente. Aí, 30 polegadas estragou a cara do sujeito. Eu vi um sujeito na internet fez uma harmonização facial, ficou parecendo um ônibus. Eu achei que terrível. Então faltou letreiro aqui. É complicado. Aí tá se padronizando isso, mas, gente, não vamos correr, acelerar para pôr um negócio, não, para fazer um negócio, não, porque daqui a não sei quanto tempo Muda, né? vai mudar e vai vir outra coisa. Hoje o pessoal tá tentando tirar a sobrancelha permanente para. entendi. A rena, né? Tem muita gente tendo que tirar silicone, porque o negócio. Existe a Vocês já doença viram? do silicone, Vocês já viram a análise do corpo da Mary Monroe? que é perfeita. É, É como se fosse perfeita. né? Não, e eu digo assim, ela é uma mulher que tem seios grandes, cinturas largas, tinha estria. Olha pra você ver, imagina, hoje não seria um corpo perfeito nunca. Ela é uma Nosso romântica. padrão. O corpo dela é um conceito de romântica. Olha pra você ver que coisa Cintura interessante. fina, quadril Se a largo. gente Ela for foi ver- um sex symbol, né? Se a gente for ver, na verdade, as modelos do início do século para os modelos de agora, quanto mudou? Mudou muito. As medidas diminuíram demais, inclusive, né? É Diminuíram? interessante. Diminuíram demais. as Assim, Tem medidas. algumas. Existem algumas modalidades, não sei se pode assim chamar, que aumentou até um pouco o modelo fotográfica, por exemplo. Agora pode ser Eu mais... acho que tem a plus size. Tem agora. Ah, sim, já tem mais inclusão já nessa tem perspectiva, mais, né? diversidade, né, nesse mundo também. E aí que é o interessante. Eu acredito que antes de falar isso, eu concordo. Eu apoio e eu acredito na beleza única sem relativismo, ok? Mas é interessante do ponto de vista de se você não se importa com isso, se você está satisfeito com seu corpo, você tem opções, né, para ficar bem também. Quero jogar aqui uma coisa na mesa, a partir do que você colocou, né? O que seria essa beleza que não é relativa, hein? O que vocês acham? O que vocês... Eu acho que beleza é diferente de gosto. Aham. Cada um tem um Isso gosto, é verdade. tá? Eu tenho preferência por tal tipo de beleza e ela outro, ele outro, você outro. Uhum. Mas a beleza, ela é única, eu vejo assim. Que ela é objetiva. Vocês não acham assim, não, nem só você, tô jogando mesmo na mesa, que também há elementos culturais, assim, Sim. do que a gente estabelece como belo? Não se esqueçam que a sociedade que a mulher bonita é aquela mulher que tem os dentes pretos. Tem Sim. sociedades no Oriente que as mulheres tingem os dentes. Aí é o O gosto. pé pequeno. Eu acredito que isso seja Mas o gosto. isso tem a ver o também gosto com a daquela cultura. sociedade é esse. E me diga, Pé assim, o que pequeno. você acha que seria o belo, por exemplo? O que é o belo em si mesmo? O que é? Não se tratando só de corpo, Aham. tá? Mas eu vou falar assim. Na arquitetura existe o belo. Por exemplo, eu vou em Roma, Aham. eu acho aquilo maravilhoso. Eu acho aquelas catedrais
Catedral de São Pedro, maravilhosa. Já não gosto de Niemeyer. Pode falar! Tem uma catedral em ser construída pelo Niemeyer, mas ninguém tá falando dela. Nós estamos falando de outras obras do Niemeyer. Eu vou. Ai, eu meu vou Deus, naqueles nós somos palácios venerados. antigos, naquela coisa assim maravilhosa. Eu ouço uma música clássica, eu acho aquilo maravilhoso. Gente, eu não tô falando que eu sou, pelo amor de Deus, não tô falando que isso é melhor ou pior. Isso sou eu. Mas você acha que tá? ele tem uma tradução, uma encarnação Eu. do belo. Mas, por exemplo, você citou a arte renascentista, onde o ângulo reto é muito importante, o naturalismo também. E é uma crítica que se faz a Niemeyer, por exemplo, que ele dá muita curva, mas o rio não é curvo. Sim. As árvores do Deus cerrado não são faz, curvas. faz nada em Deus não linha trabalha reta, com né? reta. Olha, por isso que eu problematizei. Porque tem muita gente que fala, não Sim. gosto de Niemeyer, porque Niemeyer, não sei o que, é muito curvo. Mas me fala alguma coisa reta que Deus fez. Acho que um pinheiro, né, talvez. Inclusive, assim, uma curiosidade sobre Niemeyer, né? Ele projetou o Museu de Niterói, né? Uhum. O Museu de Niterói tem um formato de Disco, né? fruteira, né? Na verdade, É. de disco voador. E as pessoas, todo mundo perguntou, você fez isso pensando no ângulo do Pão de Açúcar que está lá do outro lado? Ele olhou, ele falou, gente, eu não tinha pensado nisso. Eu simplesmente fiz a curva. Agora que se a curva ficou certinho alinhado com o Pão de Açúcar, eu não pensei nisso, eu só fiz a curva. Sim. Então eu acho que assim, o belo, ele enriquece o conhecimento da gente, né, do ser humano como um todo. Tanto em todas essas áreas. Existe o belo no corpo também, existe o belo... Eu não sei te falar qual que é. Não, tá? e Antes aqui é de- problematizar. Não, Nossa, tá. aqui é pra... O belo cantor, você fala? Não. Existe o belo na arquitetura, existe o belo nas músicas, no que Mas você vocês vê diriam que é o também. padrão, por exemplo? Me diga aí, Bruno, o padrão do belo. Hoje ou antigamente? É porque você disse que o Hoje. belo permanece, né? Ah, Para sim, além sim, do gosto, sim, né? sim. Mas o que seria Aham. o belo? Eu não sei, é uma área que eu não domino, assim. O que eu penso é que... Mas me fala uma coisa bela, para além dos tempos. O que Se você acha você que é não belo? A olhar minha pro lado... esposa, Para com isso aqui, para. Mas o que eu ia falar é que... Ela vai desmaiar ali. Vou ter que pegar o óleo da unção dos enfermos para controlar essa mulher. O marido da outra em casa também que vai ver o programa, outro vai passar mal. Mas assim, quando Deus criou e viu que tudo era muito bom, eu acredito que ele, quando inscreveu no nosso coração, né, as regras naturais do ser humano, quando nos fez a imagem e semelhança dele, ele também nos fez com uma busca constante do que Só é que ele belo. imprimiu na natureza. Imprimiu um desejo, uma busca pelo que é belo e o que é verdadeiro. Então, Gente, você. Eu acho muito engraçado. Verdadeiro e belo. Você Eu acha acho que que tem tem uma tudo a ver. relação? Total. Gente, vocês são muito platônicos. Eu acho que... Pode terminar, Bruno. Eu devo dizer, mais uma vez, isso é Platão, né? A caverna de... o mito da Mito da caverna de caverna. Platão e por aí vai, né? Que ele fala que tudo que existe é informado por coisas que são abstratas e universais. Então, para além de um cavalo, há uma cavalidade. E para além da mesa, há uma mesidade que vai se informando em todas as coisas, né? Aquilo que Aristóteles depois desenvolve como essência, mas para Platão é uma dimensão espiritual. Ele diz qual que é a ideia, a grande ideia que forma todas as coisas? É a ideia do bem, né? Então, para ele, há um vínculo indissolúvel entre aquilo que é bom, que é belo e que é verdadeiro. Sim. Né? Então, é para ser Legal. bom, belo e verdadeiro. Tanto que no grego não tem uma palavra para dizer o que é bom e belo. É kalos, né? Jesus diz, ego eimi ho poimen, kalos poimen. Eu sou o bom, belo pastor, né? Uhum. Bom, belo, né? Então, Então, assim, eu acredito que, olha só, alguém vem e me fala, essa xícara aqui Não, é a peraí, mais tá. bonita. Tá. Essa xícara aqui, ela é a mais bonita que existe, tá? é lógico, da E aí eu 107.1 FM. Eu vejo isso, mas o que eu vou falar é melhor eu trocar a xícara. Ó, eu me fala isso hoje, me fala isso amanhã, me fala isso depois. Vai ter um dia que eu vou começar a acreditar que essa xícara aqui é a mais bonita e vou esquecer que aquela lá, que foi a original, a criada, né? Uhum. E ela é a bela. E aqui, isso daqui vai com tudo, vai me falando também da Eu vou dar uma, vestimenta de hoje, sabe? Mas deixa eu te É um fazer reforço. Mas né, deixa eu te quando fazer uma vai- problematização. A sua acredito. ideia tá coberta de razão. E ela é clássica. Agora eu vou dar uma trucada em vocês aqui. E, por exemplo, quando nós estamos dizendo, por exemplo, de tons de pele,
de origem de cultura, será que isso permanece? Eu acredito que É porque nós não. temos um padrão que ele é profundamente padrão é branco, europeu, branco, loiro do olho azul. Então, Isso é o quê? É o belo? eu não sei ou te é o falar bonzinho? porque eu não sei o que é o padrão belo de corpo. Aham. Eu não sei, eu juro pra você. eu Não, não e sei. não é não, é que é a Eu problematização. sei de gosto. Eu entendo Entendi. de gosto. Eu Uhum. entendo o que os prefere mais americanos morena. Então, pra você, o preferem. belo é um juízo, também tem a ver com o juízo de gosto. É um juízo do gosto. É, o que nós tratamos aqui de belo, que né, eu acredito que seja muito mais relacionado ao que nós gostamos. Entendi. Tá? Eu não sou capaz de falar lá o que é o belo, realmente. Eu sei te falar, talvez, de música, mas de corpo eu não sei te falar. Eu acredito que, Mas o que exista, belo- sim, o belo. Quando, por exemplo, Me traz um exemplo do que é Não. belo. você vai, por exemplo, que seja na praia, né? Aí você É. chega naquele momento ali, vê a areia, o sol batendo, aquele ângulo ali, aquela sensação, né? Porque também nós temos os sentidos múltiplos, né? E aquele sentimento, você fala assim, estou vivendo um momento belo. E eu acredito que isso é... Universal. É uma É. coisa mais abstrata. Existem várias coisas, e, por exemplo, né? Deus criou as coisas muito diversas para eu acreditar que existe um padrão, sabe? Um único belo. De fato, Deus tem Jesus, vou corrigir rápido, não. Jesus tem um corpo hoje, glorioso, e é um corpo. A não ser que seja tipo aqueles quadros que você vai na igreja, que você olha assim, tem uma coisa, aí você vem cá e tem outra Uhum. coisa. A não ser que seja Ele isso, tem um padrão ali. ele tem uma cara dele. Porém, Cara, não, é um rosto sacrosanto. Cara, quem tem cara é cavalo. Ele é o dono dessa empresa aqui, você sabia? Você sabia, né? porém, ele vai ressuscitar os corpos. E vão ter vários corpos belíssimos, com toda certeza. E como é que vão ser os corpos na ressurreição? Diferentes. Não para Tomás de Aquino, porque para Tomás de Aquino, a forma perfeita é o redondo. Então Vocês vão todos de serão bola. corpos. Eu tô falando sério, já tô isso não é salvo. piada, não, isso é piada, Já não. tô salvo, então. Já tô no Você meu tá no formato corpo glorioso. Eu, Faustão. É assim como a glória de Deus no não, hebraico, Faustão perdeu a glória. fazendo paralelo, glória no hebraico é kabot. Então, quando diz que Deus tem a glória, é a ideia de que ele é gordão, muito pesado, e ele vem... Tum, é a glória de Deus. É o moto-moto. Curiosidades do hebraico. Mas o que você falou, Bruno, é a síntese. Eu posso sintetizar um pouco sem conhecer teoricamente a fundo, mas existem vários tipos de corpos. Não existe um tipo de corpo. É o Kibe, eu não sei o primeiro nome, mas o sobrenome Kibe criou vários tipos de corpos. E dentro desses vários, tem a romântica, que você citou, Marilyn Monroe, e tem também dramática, suave, tem natural. Tem vários tipos de corpos. Dentro desses tipos de corpos, tem como ter um corpo bonito dentro desses. E o que entendeu? unificaria isso? Não, o que unificaria? Você Porque, por diz... exemplo, porque a ideia é o seguinte, né? O belo é aquilo que vai sendo informado, ele toca. Por exemplo, tudo tem que ser. Ser corpo, ser mesa, tudo tem beleza. Sim. Esse copo é belo, esse microfone é belo. O que tem de comum, né? Você respeitar aquela forma, por exemplo, se eu sou alta e talvez não tenha cintura, eu sou reta aqui na cintura, e eu vou lá e quero fazer uma cirurgia para eu tirar uma costela, para eu ter uma cintura mais afunilada. Eu tô querendo transformar o meu corpo num outro tipo de corpo, enquanto que, na verdade, eu posso transformar o meu corpo num corpo bonito. De acordo Então seria com a um roupa desequilíbrio. que eu visto. Então chegamos a uma definição clássica. O belo repousa, não é? De acordo com o que eu visto, eu deformo o meu corpo, ou eu coloco em evidência Então, o nós corpo podemos mais dizer bonito que, do mundo. por favor. A beleza seria algo relacionado ao que é ordenado, digamos Isso, assim. que ordena, que Sim. repousa, que equilibra, para além de Sim. um padrão exterior. Então, um pôr do sol, Aquilo que tem ele equilibra. O meu corpo... Nossa senhora, tá possuído? O pôr do sol equilibra. Uma Sim, mesa isso. confortável equilibra. Isso. Um corpo com as costelas que tem que ter, exceto aquela que tirou para fazer a Eva, equilibra. Dessas duas xícaras aqui, qual que te traz mais calma ou mais poluição? Essa aqui, porque pagou para nós também. Essa Realmente, talvez que nos causaria mais
No primeiro Estranheza. momento, estranheza. Então, Você fala pelo você... excesso. Isso, você quando diz que não existe, que o belo é relativo, que não existe uma verdade absoluta, né, até do belo, você, quando você passa as imagens, fotos de pessoas, você acha tudo bonito, mas não é verdade. Você não acha tudo bonito. Diz aí sim pra alguém que gosta da semana Você de gosta arte moderna de diferente da 2022, outra. 1922. Isso pra ele. E vocês Você acham que acha? Você... Eu tô te jogando o que Você aí do povo, a cultura voltou, você do arte, Cultura você voltou, a arte. de Margarete Menezes, você acha que realmente é isso? Se tem excesso de cor, aquela coisa, pode ser que não seja bela. Não que ela disse isso, eu tô Como ela problematizando. falou, isso é de acordo com o gosto. Por exemplo, eu não gosto de excesso. Mas tem pessoas que adoram. Minha vizinha mesmo. Minha vizinha é uma mulher que, se ela pudesse, ela vivia numa tenda de cigana. É Eu questão acho de que- gosto. Eu acho que o que a gente enxerga também tem a ver com aquilo que nós somos em si, sabe? Se existe uma ordem dentro de nós, isso vai refletir no nosso exterior, assim como o que nós ordenamos no exterior reflete o que é no nosso interior. Então, eu acho que existe essa relação também daquilo que a gente enxerga como belo, não como belo em si, mas como ordenado, como... Tão feio ser o desequilibrado, desordenado, o que acaba desajustando o que nós somos como seres humanos. Por exemplo, tem um fator Mozart, já ouviram falar disso? Que as vacas produzem mais leite quando estão escutando Mozart. Pode ser que tenha a ver com isso, né? Eu cito esse exemplo demais. Que ele é concreto e Sim. plausível, né? Deveria ser um exercício, aliás, mesmo que a pessoa não goste tanto, existem estudos que falam que promove O desenvolvimento intelectual, desenvolvimento estímulo, música em clássica, casa, erudita. todos os dias, na hora que eu estou arrumando cozinha, enfim, eu coloco música clássica lá para ouvir. Pra neném ouvir também, sabe? Aí quando ela Porque tiver tudo que- 18 anos, ela vai falar assim, mamãe, eu gosto de sertanejo. 18, muito Vai antes me disso. matar, Vai me matar, gente. É música sertaneja. Agora, hoje em dia. Nos, Levantar outra polêmica. nos encaminhando aqui pro fim, eu queria encerrar assim, com duas... que eu gostaria que vocês, em poucas palavras, vocês respondessem duas perguntas. A busca pelo belo, pelo perfeito, adoece? Bruno? Não. Buscamos a Deus. Concordo, buscamos... Ela adoece quando ela excede muito, quando passa a ser algo desordenado mesmo, sabe? Quando passa do limite. Eu concordo também. Talvez a pessoa já nem saiba mais o que é o belo, né? Já esteja buscando algo que extrapolou ali. Eu acho que quando eu tenho que buscar uma coisa que eu já possuo, isso por si só já é uma desordem. Então, eu acho que a beleza, antes de tudo, ela é um reconhecimento, uma contemplação, uma rendição. Quando eu não me reconheço, quando eu não contemplo e quando eu estou à procura de alguma coisa que nunca chega, então eu já estou doente, né? Amém. Amém. Se você gostou desse papo de sacristia, curte, compartilhe, comenta aí embaixo também, tá bom?